Aí você que é pai ou mãe, sempre educou seu filho com muito amor. Nunca deixou faltar o leite com pera, com ovo maltine. Nunca deixou faltar o danoninho com Nutella. Sempre deu o melhor. Aí seu filho entrou na universidade e pá! Se transformou num completo retardado, maconheiro, vagabundo. Aí você se pergunta assim, nossa, mas onde foi que eu errei? Você não errou não, papai e mamãe. Agora você vai saber onde está a raiz do câncer que comeu o cérebro do seu filho socialista de iPhone. E a raiz está nesse vagabundo aqui, ó. Karl Marx. E agora os estudantes que não estudam já estão se doendo, né? Porque o professor maconheiro deles de 40 anos que ainda mora com os pais falou que Karl Marx é um herói, um gênio, um revolucionário, quase um dos Vingadores da Marvel. Mas não tem nada disso. Essa cria do demônio foi responsável por criar uma das ideologias mais assassinas de todos os tempos. E toda essa ideologia de Marx é pregada nas universidades e nas escolas também. A ideia de Marx era criar um sistema que substituiria o capitalismo. Aí ele se apresentou como defensor dos operários, o salvador dos trabalhadores explorados pelo capitalismo opressor. Mas ele nunca foi um operário. Ele nunca nem sequer pisou numa fábrica. Em toda a vida dele ele só teve um trabalho fixo. E depois de adulto, quem bancava esse vagabundo era a esposa. E ele sugou todo o dinheiro dela até que ela chegasse na miséria. Mas antes de chegar na miséria extrema, ele ainda traiu a esposa com a empregada. Empregada? Como assim empregada? É, o defensor das minorias, o anticapitalista, o antissistema opressor tinha uma empregada. Não só tinha uma empregada, mas como teve um filho com ela também. Dos 7 filhos que ele teve, 4 morreram ainda bebês por causa da vida miserável que eles tinham. E chegaram no nível de miséria tão extremo que um dos bebês que morreu depois de ter completado 1 ano não tinha nem um caixãozinho, porque eles não tinham dinheiro para isso. A mãe teve que guardar o corpinho gelado do bebê num dos quartos dos fundos. E dos outros 3 filhos que sobreviveram, uma cometeu suicídio. Resumindo, a vida pessoal de Marx era uma merda. Um cara infeliz, imprestável, vagabundo, que participava de rituais satânicos desde a infância, era um estudante de economia, mas não tinha 1 centavo no bolso, além de ter levado a esposa à extrema miséria. Como que uma ideologia de um cara desse ia dar certo? O próprio criador do socialismo não vivia o que ele pregava. É um hipócrita, um mentiroso, criou uma fantasia. E ainda sugava todo mundo que estava ao redor. Pregava um socialismo, mas vivia do capitalismo dos outros. Como disse Margaret Thatcher, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. E além dele ter tido uma vida infeliz, no enterro dele só foram 11 pessoas. Eu estou resumindo bem porque a história é muito pior do que isso. Uma das frases de Marx, vou destronar Deus e o capitalismo. Para ele, a igreja e o capitalismo são o câncer do mundo. Entendeu aí porque seu filho, além de ter virado um vagabundo, ainda virou ateu? Entendeu aí porque seu filho só anda largado de barba grande e cabelo grande sem querer trabalhar? E outra frase de Marx, que entrega exatamente o que é o socialismo. Para o advento do socialismo, será preciso exterminar povos e nações. Aí nessa hora o seu professorzinho de história ou de sociologia vai dizer, não, deturparam Marx, interpretaram ele de forma errada. Todos os ditadores que tentaram implantar esse sistema assassino disseram a mesma coisa. Stalin subiu no poder dizendo que Trotsky tinha deturpado Marx e que ele sim ia fazer um marxismo verdadeiro. Subiu ao poder e fez um marxismo muito pior do que o de Trotsky. E o resultado disso foram 20 milhões de mortos na União Soviética. Aí me aparece o Mao Tse Tung dizendo a mesma coisa. Os outros deturparam Marx, eu vou fazer o marxismo verdadeiro. Resultado, matou aproximadamente 65 milhões de pessoas na China. Além de ser um estuprador de crianças também. E aqueles que se recusavam a ir com ele para a cama, ele mandava matar. Depois na Hungria, na Polônia, na Indonésia, no Vietnã, na Coreia do Norte, em Cuba, e foi seguindo. Estão há mais de 100 anos tentando fazer dar certo as ideologias de Karl Marx. Aí você se espanta com as mortes de 6 milhões de judeus no nazismo? O comunismo, o socialismo, chama como você quiser chamar, matou mais de 100 milhões de pessoas e continua matando. Na teoria, o socialismo é lindo. Na prática, é assassino, perverso e diabólico. O comunismo, o socialismo é um crime contra a humanidade. Isso não é política, isso é um genocídio.
Se trata de extermínio de pessoas numa escala monstruosa. Na teoria, o socialismo prega a liberdade, a igualdade das classes, a distribuição de renda, mas na prática esquece. Em países como Cuba, que Lula e Dilma idolatram, ninguém pode sair do país a não ser que seja a nado. E é por isso que os cubanos fazem botes e remam até Miami. Ou fazem diplomas falsos e roubam o emprego dos médicos no Brasil, né? Só uma observação, o programa Mais Médicos foi uma forma criminosa do governo financiar a ditadura cubana. Mais de 60% do dinheiro pago para os médicos vai para o governo de Cuba. Até aqui já são mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais gastos do seu bolso. Aí seu professor de história vai falar que a educação em Cuba é uma referência mundial. Referência de quê? Me fala só de um cubano que tenha ganhado algum prêmio Nobel de qualquer coisa. A única coisa que Cuba exporta é charuto, mais nada. Em Cuba não tem nem comida, que é o básico. Na Venezuela não tem comida, na Coreia do Norte não tem comida, é a mesma história em qualquer lugar que esse regime comunista, socialista se instala. O socialismo prega a igualdade social e a distribuição de bens, mas em todo país socialista, toda a propriedade pertence ao governo. Tudo para o governo e nada para a população. A única distribuição que é feita para a população é a distribuição da miséria. Isso aí é igual para todo mundo. A quantidade de comida que eles vão comprar com o pouco dinheiro que eles têm, quem define é o governo. O socialismo prega a liberdade de expressão, mas você só pode falar o que é permitido. Em países comunistas, quem se opõe ao governo é morto. Se tiver sorte, só é preso e torturado. As ideias de Marx nunca deram certo. Na verdade, só dão certo para os ditadores que tomam o poder, porque eles tiram toda a riqueza da população e centralizam na mão deles. Eles ficam com a riqueza e distribuem a miséria. Capitalismo para eles e socialismo para os outros. Entendeu por que o Brasil tá na merda? Entendeu por que a Venezuela tá na merda? Entendeu por que a América Latina inteira tá na merda? Não se engane, o Brasil não é um país capitalista, é um país socialista com cartão de crédito. Essa ideologia só dá riqueza e poder para quem governa. Você tá entendendo por que seu filho ficou tão imbecil? Porque ele tem um professor imbecil que ensina uma ideologia imbecil. Eu não vou me estender mais porque esse assunto rende horas. Agora vai aparecer um monte de idiota útil comentando e xingando e falando coisas do tipo vai estudar, burro, mas nenhum deles apresentam argumentos. Mas como que eles vão apresentar argumentos se nem estudar eles estudam? Só sabem fumar maconha, pichar a parede, fazer greve em universidade, sair pelado na rua. Eles não estudam porque eles passam o tempo inteiro lacrando. E tudo isso financiado pelo governo, com o seu dinheiro. Os líderes desses movimentos não fazem isso de graça. Se o socialismo é tão bom, por que os americanos não saem a nado para Cuba? Por que os cubanos constroem jangadas, colocam filho e arriscam a vida a nado indo para os Estados Unidos? Por que os venezuelanos estão entrando no Brasil em grande escala para fugir da miséria na Venezuela? Por que esses hipócritas que amam o comunismo não juntam as malas e vão morar em Cuba? Por que eles não vão morar na Venezuela? Jean Willis, Marina Silva, Ciro Gomes, Lula e Dilma, Manuela Dávila, Joaquim Barbosa, Boulos, Maria do Rosário e, é claro, seu professorzinho de história também. Por que vocês não juntam as malas e somem do Brasil? Vão morar nos países comunistas dos sonhos. Quando você for votar, não se esqueça, qualquer um que se diz socialista apoia todas as ideias de Marx, incluindo o destronar Deus. Essa ideologia criada por Marx, ela é satânica, ela é assassina, ela não defende minoria nenhuma, muito pelo contrário, ela extermina qualquer um que se opor às suas ideias. Toda essa galera que fala mais amor, por favor, eles só vivem e pregam o ódio. A hipocrisia estava estampada na vida pessoal de Marx, e é assim que é. Todo esquerdista, todo socialista, todo comunista, eles são hipócritas. Eles pregam uma coisa, mas vivem outra. Eles querem essa realidade para vocês, mas eles querem viver do bom e do melhor. Eles querem viver do capitalismo. Enfim, quando seu filho chegar em casa com essa ideia revolucionária, manda ele sair de casa e arrumar um emprego. Essa revolução dele vai acabar assim, ó, num instante.
Compartilhe essa mensagem, curta a página, se inscreva no canal e